Daí, pessoal, mais uma resolução. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade, de imagem, de som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. As localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Bom, então eu preciso aí, né, dispor nesse plano cartesiano um ponto que vai representar a localização dessa torre, e esse ponto deve ser equidistante a essas 3 antenas A, B e C aí do desenho, né? Então aqui, ó, eu tenho um C, um A, um B. Eu tenho aqui 3 antenas e preciso dispor em algum lugar uma antena ou uma torre de transmissão que seja equidistante dos 3 pontos, que tenha a mesma distância dos 3 pontos, ok? Eu vou fazer aí primeiro uma espécie de estimativa geométrica a respeito dessa questão, e aí depois então eu venho para a resolução algébrica. Então eu vou trocar de lâmina. Aí eu tenho o desenho que vem na figura, que vem na questão 5 vezes, eu reproduzi 5 vezes, porque eu vou analisar cada uma das 5 alternativas, fazendo uma estimativa do posicionamento dessa torre aí. Então, se eu pensar no A, né, na alternativa A, o que acontece? Acontece que essa torre ficaria no ponto 65 para X, 35 para Y. Então seria 65 mais ou menos aqui, ó, de X, 35 para Y mais ou menos aqui. Então no encontro desses pontos, a torre ficaria aqui, ó. E logicamente que esse ponto ele não está equidistante dos 3 pontos. Observe que a distância do A até essa torre é bem maior que as outras duas, né? Então significa aí que essa letra A não serve como alternativa correta. Se eu ir para a letra B, 53 e 30, 53 mais ou menos aqui, ó, pertinho dos 50, e 30 aqui nesse pontilhado, ficaria aqui a torre. Então observa que nessa alternativa 53 e 30 já fica mais perto, né? Ou fica com uma chance de que seja realmente aqui a posição correta. Observa que essa distância está muito parecida com essa e muito parecida com essa. Pode ser essa aí a resposta. Então vou anotar aqui que a letra B ela pode ser tida como resposta. Letra C. Letra C, então aqui foi a letra B, e agora eu vou analisar a letra C. A letra C tem 45 e 35. 45 para X, nessa posição aqui. 35 para Y, nessa posição aqui. Eu teria isso aqui. Bom, apesar de não ser tão difícil, né, de analisar, eu percebo aqui, ó, que geometricamente as 3 distâncias, e aí se observa que a distância da torre até o B seria bem maior que, por exemplo, da torre até o C. Então essa posição aqui também não serve, né? Geometricamente eu percebo que não pode ser letra C. Então já eliminei letra A, já eliminei letra C. Letra D 50 e 20. 50
e 20. E aí a torre ficaria nesse ponto, né? Até se percebe que esse ponto é o ponto médio entre A e B. Ó, aqui tem a mesma distância, mas aqui, ó, a distância é bem maior. Então essa letra D também está eliminada. Se tu observar na letra A, ó, esse ponto provavelmente é o ponto médio entre CB ou BC, né? Então esse ponto é o ponto médio de BC. Na letra C, esse ponto T aqui, ó, provavelmente seja o ponto médio de AC. E aqui eu tenho a torre no ponto médio de AB. Mas nenhum deles, né, nenhuma dessas posições serve como ponto de equidistância para os três, logicamente. E aí eu vou tentar a letra E. A letra E 50 e 30. 50 com 30. E aí o ponto ficaria aqui. Aqui estaria a torre. E aí também pode funcionar como resposta. Olha só, essa distância aqui, esta outra aqui e esta outra aqui. Então esse ponto também pode funcionar como resposta. Então a letra E também pode ser a resposta. Então eu fico na realidade entre duas, entre B e E. Tá, então isso é só uma análise geométrica para que tu entenda, além de eliminar alternativas, tu também pode compreender melhor do que se trata, né, a resolução dessa questão. Ok? Bom, então eu tenho o aspecto geométrico. Aí claro que a partir da letra B e letra E eu poderia estimar, né, pegar por exemplo a letra B e testar, né? Calculo a distância do B até o A, aliás do B até o A, desse ponto aqui até o A, depois desse ponto até o B, desse ponto até o C, verifico. Ora, se der as três distâncias iguais, é a letra B. Agora, se der uma diferente, já não é. E a mesma coisa eu faço com a letra E, testando, né, o ponto 50, 30 em relação à distância com A, com C e com B, para ver se fecha. Ok? Bom, então isso é uma forma de finalizar a questão a partir desse raciocínio geométrico estabelecido nessa lâmina. Mas eu vou fazer a questão agora na outra lâmina, vou voltar aqui e vou resolvê-la na forma, vamos dizer assim, algébrica, né? Efetuando aí os cálculos necessários para a confirmação de qual ponto aí, lembra que eu fiquei entre B e entre E. Então, qual desses dois pontos que realmente é o ponto de equidistância dessas três antenas, ok? Então vamos lá. Colocar aqui, ó, o ponto A, ele tem coordenadas 30 e 20. O ponto B, ponto A está aqui, ó, 30 e 20. O ponto B está aqui, ó, 70 e 20. 70 para X, 20 para Y. E o ponto C, 60 e 50. 60 para X, 50 para Y. Ah, então isso é para eu organizar. E eu quero um ponto T, que simboliza a torre. E aí ele terá um X e um Y. Então é isso aqui que eu estou querendo, quero a posição do ponto T. Bom, como existe equidistância entre AT, BT e CT, vou escrever isso, ó, que existe equidistância de A até T, distância também de B até T, isso é igual a distância de C até T. E aí vou aplicar a definição, né, da distância. Lembra que distância, por exemplo, entre dois pontos A e B é dada pela raiz quadrada, diferença dos x, xb menos xa ao quadrado, mais diferença dos y, yb menos ya
ao quadrado. É a forma tradicional de cálculo de distância entre dois pontos. Então, aplicando isso aqui, ó. Distância de A até T. Então, x do T e x do A. X e 30. Então, x menos 30 ao quadrado mais y e 20 mais y menos 20 ao quadrado. Isso é igual a raiz de novo. Agora a distância BT. Então, BT, x e 70, x menos 70 ao quadrado, mais y e 20, BT, né? Y menos 20 ao quadrado. E a última distância do T até o C, ou do C até o T. X e 60 são os x, x menos 60 ao quadrado, mais y e 50, y menos 50 ao quadrado. Ok? E aí eu vou iniciar com duas igualdades. Eu vou iniciar com AT/BT. Então, se eu iniciar com essas duas aqui, ó, na verdade eu poderia já cancelar todas as raízes, né? Tá todo mundo com raiz quadrada. Posso cancelar todas as raízes. Então eu chego em x menos 30 ao quadrado, já resolvo isso. Vou fazer devagar aqui, ó. X menos 30 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado igual x menos 70 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado. Resolvendo isso, deixa eu trocar aqui. X menos 30 ao quadrado, produtos notáveis, né? Quadrado é a diferença de dois termos. X ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 60x, mais 30 ao quadrado, 900. Mesma coisa aqui, y menos 20 ao quadrado. Também tenho y, aqui na verdade nem precisaria resolver todo esse y ao quadrado, né? Y menos 20 ao quadrado, porque eu tenho aqui, ó, y menos 20 ao quadrado e aqui y menos 20 ao quadrado. Então, logicamente que o resultado disso é igual ao resultado disso. Então, eles vão cancelar-se, né? Cancelar-se-ão. E aí, então, eu parto direto para o outro parênteses aqui do x. Quadrado primeiro, x ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 140x. Mais o quadrado segundo, 70 ao quadrado. 4.900. Aí eu tenho mais um cancelamento aqui. X ao quadrado, menos 60x, traz para cá mais 140x na falsa passagem, igual aqui 4.900 menos 900, né? Também fazendo a falsa passagem. E isso vai me dar aqui 80x igual a 4.000. E aí o x é igual a 4.000, divide por 80, x é igual a 50.
Então o x é 50. Lembra que eu estava em dúvida entre B e E, né? Ó, entre B e E. E a alternativa E é aquela alternativa que tem o x igual a 50. Logo, já é a letra E a resposta. Mas, por uma questão de empenho didático, né, para ter uma riqueza maior nessa questão, aí eu vou continuar a resolução. Bom, então eu vou pegar esse x igual a 50 e vou substituir numa outra igualdade. Se eu usar essa própria igualdade aqui, né, como os y aqui, ó, y menos 20 e y menos 20 estão iguais, esses parênteses aí, não vai me levar a nada, né? Tu pode até fazer isso como teste aí no teu rascunho, né? Substitui aqui, ó, x por 50 e aqui x por 50. Resolve isso, tu vai verificar que não vai chegar a nada. Por quê? Porque o outro parêntese, y menos 20 aqui está igual. Então eu vou pegar esse x igual a 50 e vou substituir numa outra igualdade. Eu vou escolher essa igualdade aqui, ó. Já está pertinho, está encostadinho. Vou escolher essa igualdade aqui. Então vou repetir aqui embaixo. X menos 70 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado. Isso é igual x menos 60 ao quadrado mais y menos 50 ao quadrado. Aqui eu vou cancelar essas raízes. Na realidade já foram canceladas lá em cima, né? Eu já poderia ter copiado direto aqui, ó, os radicandos, né, na igualdade. Mas eu optei por reescrever as raízes. Eu vou cancelar, dar na mesma. E aí desenvolvo isso. X menos 70 ao quadrado. Até já fizemos esse cálculo. E não esquece que o x é 50, né? Então aqui eu tenho 50 menos 70 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado. Isso é igual a 50 menos 60 ao quadrado mais y menos 50 ao quadrado. 50 menos 70, isso dá menos 20. E menos 20 ao quadrado vai dar mais 400. Então aqui eu tenho 400 mais, resolvo esse y menos 20 ao quadrado, já vai dar quadrado primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 40y, mais o quadrado do segundo, 20 ao quadrado, 400. Isso é igual 50 menos 60 dá menos 10. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Desenvolvo outro binômio aqui, né? Quadrado da diferença de novo. Então, mais y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 100y. E mais o quadrado do segundo, quadrado de 50, que é 2500. Posso estabelecer cancelamentos. Y ao quadrado, y ao quadrado. E agora 400 com 400 dá 800. 800 menos 40y igual 100 mais 2.500, 2.600. 2.600 menos 100y. Menos 40y, trago para cá na falsa passagem mais 100y. Isso é igual a 2.600, traz para cá na falsa passagem também menos 800, menos 40y com 100y, eu tenho 60y, igual a 2.600 menos 800, 1.800, e aí o y é igual a 1.800 por 60, cancela, e y é igual a
30. Ok? E aí confirma, né, que a transmissora então vai ficar no x igual a 50 e no y igual a 30, realmente letra E. Ok? Então o exercício aí ficou com a resolução um pouco mais extensa, porque eu procurei abordar aí aspectos secundários, né? O aspecto geométrico de observação estimada no início da questão e também mais aí a resolução de uma forma algébrica bem detalhada, ok? Então era isso, espero que tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.